Pessoal, ontem teve eleições na Alemanha e a esquerda foi derrotada nas eleições. Os partidos alemães, eles são a maioria siglas, né? São siglas estranhas, então eu vou falar do partido e não das siglas, porque eu não vou conseguir decorar tantas siglas diferentes. Mas o fato é que quem foi mais votado lá ontem na Alemanha, em primeiro lugar foi um partido cristão, que é de direita. Seria mais de centro-direita, foi o mais votado. Acho que se conseguiu 33% dos votos. E o segundo mais votado, com 19%, foi aquele partido AfD. Esse AfD é o partido daquela Alice Weidel, acho que é assim que fala o nome dela, que é o nome alemão. Eles tiveram 19% e mesmo assim foi mais que o dobro do que das últimas eleições. É um partido que tem aproximadamente uns 10 anos e já está crescendo que nem um meteoro. Esse partido é aquele que eu falei para vocês, que 2 pré-candidatos na liderança do partido foram afastados, inclusive tiveram processos judiciais por causa do nazismo, que eles fizeram falas associadas ao nazismo. E essa velha não é muito diferente não, ela é uma pessoa controversa, porque ela prega, né, aquela questão de expulsar os imigrantes. Tem até um termo que ela usa lá aqui em alemão, que seria reimigração, né, que é uma coisa oposta à imigração, mas é um termo deles. E é até engraçado que ela é casada com uma mulher, ela é lésbica, e a mulher dela é uma mulher oriental. Então a mulher dela não é alemã. E o radicalismo dessa Weidel é tão grande que ela e o partido dela, o AfD, eles defendem que seja expulso da Alemanha não só os imigrantes, mas também alemães que não sejam assimilados à cultura alemã. Você vê como é uma coisa bem a lá bigodinho mesmo, entendeu? Além de você ser alemão, você tem que estar assimilado à cultura alemã. Sendo que ela também é acusada muitas vezes de passar mais tempo fora do país do que no país, ela com a mulher dela. Ela respondeu essa crítica dizendo que ela não fica muito na Alemanha por causa de segurança, que ela tem medo de ser assassinada lá. Mas enfim, pessoal, o fato é que ela não vai chegar ao poder, ela não vai ser a chanceler, né, no caso da Alemanha, vai ser daquele partido cristão que teve mais voto. Mas eles, como os dois partidos são de direita, apesar de um ser mais de centro e o outro radical, ela com certeza ela vai compor o governo. E isso mostra que está aumentando cada vez mais entre os alemães a vontade de eleger pessoas com esse tipo de ideia. Ideias de antimigratória, ideias mais eugenistas, esse tipo de coisa. Eu sei que muita gente vai criticar esse vídeo, vai achar estranho, até me criticar também, mas na Alemanha tem um contexto por trás. A Alemanha teve uma migração muito grande por causa da Angela Merkel, que ela defendia o multiculturalismo na Alemanha. Isso gerou muitos choques culturais, muitos problemas, muita violência, até mortes. Até o Vladimir Putin criticou isso na época, né? Ele falou: o que os europeus estão fazendo? E isso fez surgir esses movimentos de ultradireita na Europa, pessoal, como a Giorgia Meloni na Itália, que é a atual primeira-ministra, e agora, cada vez mais próximo, esse AfD da vitória. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar revoltadas com isso. Tanto que a própria Angela Merkel falou que o multiculturalismo na Alemanha foi um fracasso. Ela admitiu que não deu certo. Então isso faz o europeu começar a ter aquele instinto de cada vez mais ser nacionalista, ultranacionalista, de querer expulsar os imigrantes e querer mais gente do próprio país, porque começa a gerar ondas de choque e confusões. Então é até natural, dentro de um contexto, que isso aconteça na Europa. Tá? Não é nenhuma surpresa que os partidos de extrema-direita estão aumentando lá. Em Portugal é o Chega, a Espanha também tem o deles e assim por diante. Porque teve uma onda migratória muito grande e isso gerou essas ondas de choques culturais. Dentre as ideias defendidas desse partido, essa Weidel, foi ela que falou também que o Hitler era comunista, de esquerda, né, que eles querem se desvincular do bigodinho. E dentre os projetos dele, ela também defende, né, como ideal para o povo alemão, sair da União Europeia. Eles querem a volta do marco alemão e não querem mais usar o euro e não querem mais fazer parte da União Europeia. Justamente por isso que eu falei para vocês agora. Porque a União Europeia foi uma coisa boa, mas eles impuseram algumas coisas aos países membros da União Europeia que acaba levando todo mundo para o mesmo bloco. Por exemplo, a imigração. Todo mundo que fazia parte da União Europeia tinha que aceitar a imigração. Foi por isso que na Inglaterra surgiu o movimento do Brexit, né, que era para sair da União Europeia. Que fala, a gente tem que pegar o pacote todo. Então isso tirou um pouco a autonomia, a identidade, a independência dos países da União Europeia. Teve também a crise da Grécia, que afetou muito a percepção alemã, porque os alemães foram os que mais tiveram que colaborar com a crise da Grécia, porque a Alemanha era a locomotiva econômica da Europa. Então isso deixou muitos alemães revoltados. Falaram, por que a gente tem que trabalhar para mandar dinheiro para ajudar a Grécia? Então isso também causou uma revolta, apesar de, na realidade, muitos alemães até lucraram, né, com a crise da Grécia. Mas essas são as pautas deles. As pautas deles é isso, é acabar com os imigrantes, mesmo os alemães legítimos que não são assimilados à cultura, querem expulsar do país e querem sair da União Europeia, não querem mais conviver com os outros países, porque tem que englobar todo esse pacote completo e eles não querem mais. Agora, ela não chegou a chegar ao poder ainda, né, ficou em segundo lugar.
Mas se continuar assim, pessoal, quem sabe nas próximas eleições esse partido aí pode chegar até o poder, indicar o chanceler. Lembrando que o partido do atual chanceler, do Olaf Scholz, ficou em terceiro lugar, teve mais ou menos 11% dos votos. Quer dizer que a maioria dos alemães rejeitaram essas políticas da esquerda na Alemanha. E eu não estou falando da esquerda aqui no Brasil, tá? Estou falando da esquerda alemã, que lá tem um outro contexto. Lá envolve imigrantes, outras coisas, tal, a guerra da Rússia. Por exemplo, os alemães, como esse partido aí cristão de direita, eles são mais favoráveis a fazer aliança com os russos e acabar com as sanções. Em vez de ficar nessa briga toda com a Rússia, eles são a favor de acabar com as sanções, voltar a exportar o gás russo, porque a Europa precisa, principalmente a Alemanha, e não ajudar tanto a Ucrânia. Eles estão mais assim assimilados um pouco com as ideias do Trump do que com as ideias do Zelensky. Então, vamos ver aí que bicho que vai dar. Mas o fato é que é uma extrema-direita, é uma extrema-direita que flerta com as ideias do Bigodinho, e quando eles chegarem ao poder, já estão chegando no governo, né? Nesse ponto eles já estão no governo. Mas o fato é que quando eles tiverem o poder nas mãos, a gente vai começar a ver uma coisa terrível na Europa, pessoal. Vai ser deportações em massa, talvez campos de concentração, inclusive é uma ideia que o Laranjão quer fazer na América, né? Ele queria fazer campos lá de prisioneiro para colocar os imigrantes. Isso pode acontecer na Alemanha também. E o pior, com amplo apoio popular. Porque, como eu falei, lá tem um outro contexto, tal, muçulmanos que foram para lá, etc. e tal. Muitos do norte da África, tal, causaram muitos problemas na Europa, então lá tem um contexto diferente. Mas o fato é que justamente essas coisas deram força para a extrema-direita. E eu espero que isso sirva de lição aqui para o Brasil também, para a esquerda brasileira. Que certas posições que a esquerda toma acaba muitas vezes afastando o eleitor da esquerda e ele acaba caindo nos braços da extrema-direita, tá? Pautas identitárias, certas posições internacionais que eu também sou contra. Por isso que meu canal é centro-esquerda. Eu nem me defino como esquerda, porque algumas coisas da esquerda realmente, algumas pautas deles acabam prejudicando o próprio setor, que as pessoas acabam abraçando aqui no Brasil o bolsonarismo. Como, por exemplo, essa defesa a defesa do Putin. O Putin é um conservador, gente. O Putin na Rússia chegou a falar que o movimento gay é terrorista. Prenderam vários homossexuais na Rússia. Então não sei porque que a esquerda defende tanto o Putin, se o cara é um cara de direita e ele é mais parecido com o Bolsonaro do que um Lula. Não faz sentido. Então eu acho que essas eleições na Alemanha e na Europa no geral, que sirvam de lição para a esquerda brasileira. Certas posições da esquerda, muitas vezes vai fazer eles afastar eleitores, em vez de atraí-los. E aí depois chega um movimento de extrema-direita fascista, que nem o bolsonarismo, ele abocanha todos esses eleitores. Tem gente que vai falar assim, ah, cara, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu voto nele porque eu não vou apoiar quem apoia quem persegue gay. Então fica a dica aí para quem é de esquerda, tá? Comece a repensar algumas pautas, porque senão vai acontecer no Brasil o mesmo que está acontecendo na Europa. Tá bom, galerinha? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha nas suas redes sociais, comente também com a sua opinião, o que você achou. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.